Ok, olá, boa tarde. Aqui estamos com a portaria 238, que vem falando sobre a nomeação dos membros da comissão coordenadora e equipe de monitoramento, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação. E aqui eu vou ver aqui a parte que fala do articulador local do Plano Municipal de Educação. Então, quais são as suas atribuições? E aqui diz que a atribuição do articulador, conforme a portaria número 41 de 25 de janeiro, do MEC, é organizar a plataforma PNE e realizar o preenchimento e os ajustes necessários para a compatibilização das ações realizadas para o cumprimento das metas e estratégias do Plano de Educação dos Estados, Municípios do Distrito Federal, e retificar ou excluir ações apontadas como inconsistentes. Então, são essas três ações do articulador local. Então, aqui, analisando aqui o trabalho que a gente já tem pronto, e eu observei que seria interessante dar como primeiro passo encaminhar para o Executivo Municipal alguns apontamentos que já foram feitos, de trabalhos já realizados em anos anteriores, que a gente precisa aproveitar esse trabalho e dar continuidade. E então, assim, minha sugestão é que a gente encaminhasse lá um ofício, apontando algumas correções que teríamos que fazer no Plano Municipal de Educação para depois a gente darmos continuidade aos trabalhos. Então, aqui a primeira sugestão é que no artigo 3º nós mudássemos aqui a palavra assim, suas possibilidades para ações. Então, o município de Colniz, observando o princípio de legalidade dentro de suas possibilidades, ficaria dentro de suas ações orçamentárias. Então, a gente trocaria essa parte aqui que está sublinhada. E aqui depois, no artigo 4º, o acompanhamento do cumprimento das metas previstas no anexo desta lei deverá ter como referência os censos nacionais de educação básica e superior atualizado disponível na data da publicação dessa lei. E aí a gente substituía para tomar como referência o censo educacional anual para definir as demandas por creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, educação profissional e de graduação superior. Artigo 5º. A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento das suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações realizadas pelas seguintes instâncias, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração, Poder Legislativo e Conselho Municipal de Educação. Então, aqui nós vemos que os três, aqui estariam os três representando o Executivo. Então, e aqui a gente não consta, a participação do sindicato. Então, aqui a gente uniria Secretaria Municipal de Finanças e Administração, colocaríamos Poder Executivo, e no terceiro item colocaríamos a presença do Sindicato dos Profissionais de Educação, SINTEP. Então, ficaria composto pela seguinte instância: Secretaria Municipal de Educação, Poder Executivo, Sindicato, Poder Legislativo e Conselho Municipal de Educação. Então, a alteração seria aqui, que incluiria aqui o Poder Executivo e o Sindicato no lugar de Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Administração. E aqui no item 2, está assim: analisar e propor políticas públicas. A gente substituiria políticas públicas por ações, analisar e propor ações para assegurar a implementação de estratégia e cumprimento das metas. Artigo número 6. A Secretaria Municipal de Educação, SEMEC, deverá promover a realização de pelo menos 2 fóruns municipais de educação. A gente substituía 2 fóruns municipais de educação por 2 conferências municipais de educação. Parágrafo único. O Fórum Municipal de Educação, instituído no âmbito da SEMEC e Conselho Municipal de Educação, articularão e coordenarão as conferências municipais. Então, aí ficaria: o Fórum Municipal de Educação articulará e coordenará as conferências municipais de educação. Então, substituiria aqui. Aqui é um dos problemas que nós temos aqui no artigo 6º, que fala assim:
realizaria pelo menos 2 fóruns e o fórum instituído é que iria coordenar. Então, assim, está tendo uma duplicidade aqui no fórum, né? Assim, em cima aqui fórum é a mesma coisa que conferência, e aqui embaixo fórum, né, é um grupo de pessoas que estaria coordenando aqui o Plano Municipal de Educação. No artigo 8º, está aqui a consecução das metas deste plano e a implantação da estratégia deverão ser realizadas em regime de colaboração, em parceria com a União, Estado e o município. Então, o plano já é do município, como ele vai estar em parceria com o município? Então, a gente substituiria ali, né, e o município, ficaria parceria com a União e o Estado, né? Aí não vai entrar município, porque o município, o plano já é municipal. E aqui no parágrafo 1º, caberá aos gestores a adoção das medidas governamentais. A gente substituiria essa expressão das medidas governamentais por adoção de ações de governo e no curto e médio prazo em ações de governo, necessário acompanhamento e cumprimento das metas previstas neste Plano Municipal de Educação. Parágrafo 2º, as estratégias definidas no anexo desta lei não elidem a adoção de medidas adicionais. Então, assim, esse elide é uma palavra pouco conhecida, né? Então a gente substituir a palavra elide por inclui a adoção de medida, né? E o artigo 9º, o processo de adequação e elaboração deste Plano Municipal de Educação do município nos próximos anos. Aí ficaria o processo de adequação e elaboração deste plano deverão ser realizado pelo fórum e aprovado pela conferência municipal. Então a gente substituiria aqui, né, a elaboração deste Plano Municipal de Educação do município nos próximos anos deverão ser realizados. Então o processo de adequação e elaboração deverão ser realizado pelo fórum. E aqui no parágrafo 1º, a gente substituiria aqui instruções normativas por leis complementares. Então, o Poder Executivo poderá, no decorrer dos 10 anos deste plano, no intuito de materializar as metas objetivadas, revisar, alterar, retificar e expedir leis complementares. Aí aqui está o parágrafo único. Aqui não pode ser parágrafo único porque aqui já é o primeiro. Então aqui é parágrafo 2º. Então, no lugar de único, a gente colocaria aqui 2º. No artigo 3º, então diz assim: a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá providenciar e disponibilizar a comissão de avaliação e acompanhamento do PME dados estatísticos. Então, deverá providenciar e disponibilizar ao fórum dados estatísticos para a realização de aferição quantitativa, né? Então, só substituiria isso aqui, a comissão de avaliação e acompanhamento por fórum, né? Então, se for criar o fórum, se não for criar o fórum, fica como está. E aqui o parágrafo único: a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da comissão, deverá regulamentar as atividades da comissão de acompanhamento e avaliação. Então aqui foi sugerido que fosse excluído esse parágrafo único. 1.1, realizar periodicamente em regime de colaboração. Periodicamente não está definindo o período, então a sugestão é que substitua a palavra periodicamente por anualmente. Agora, a meta da estratégia, né? Meta 1, estratégia 5. Garantir no prazo de 1 ano, a partir da aprovação desse plano, todas as instituições de educação infantil tenham formulado seus projetos pedagógicos. Aí substituir esse texto, né, colocando assim: garantir que todas as instituições que oferecem educação infantil realizem a revisão e atualização de seus projetos pedagógicos com a participação dos profissionais de educação e comunidade escolar, observando o Plano Nacional e Plano Estadual de Educação. Por quê? Aqui está falando, né, garantir que todas as instituições que ofertam tenham formulado seus projetos pedagógicos. Nós sabemos que toda instituição, para ser credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação, ela precisa ter o seu plano pedagógico. Então as escolas já têm. Por isso que aqui a sugestão é substituir que realize a revisão e atualização, porque eles têm plano, só precisa revisar e atualizar. Meta 1, estratégia 6, promover e incentivar a capacitação dos profissionais de educação infantil.
Aí diz assim, promover e incentivar a formação continuada. Então, substituir capacitação por formação continuada dos profissionais de educação infantil, né? Aí, 1.7, né? Substituir, ampliar o atendimento às populações do campo na educação infantil, na respectiva comunidade, por meio do redimensionamento da distribuição territorial. Então, a gente substituiria essa aqui por esse outro texto, ofertar o atendimento à educação infantil no campo e nas respectivas comunidades, de forma a atender às especificidades local durante a vigência de PME, né? Caso, durante a vigência do PME. Então, aqui seria substituir aqui, no lugar desse D seria um do, né? 1.8, substituir o texto também, que passaria a ficar com a seguinte redação: buscar recursos junto ao Estado e à União no intuito de conseguir que as unidades escolar de educação infantil façam a devida adequação de seu funcionamento, atendendo às necessidades da comunidade que estão inseridas, implantando parques e quadras de areia com cobertura. 1.9, então, seria aqui, ó, priorizar projetos e buscar recursos junto aos entes federados, junto aos entes estaduais federais. Então, aqui só, no caso, acrescentou, né, depois da palavra recurso, a palavra pedagógico, né, buscar recursos pedagógicos, né. E aí, 1.11, planejar em caráter complementar programas de orientação. Então, aqui substituir a palavra programas por projetos. E aqui, dentro de suas possibilidades orçamentária e econômica, aqui está dizendo que já está contemplado na meta 12. Então, por isso a sugestão é suprimir a meta 1.13. E a 1.14 também é a sugestão de suprimir, pois ela já está contemplada na 1.11. Né? Então, a 1.11 diz assim, planejar em caráter, né, programas de orientação. E aqui a 1.14 diz assim, implantar em caráter complementar programa de orientação e apoio às famílias. Então, aqui a comissão técnica da época entendeu que poderia suprimir. Aqui 1.17, estimular o acesso à educação. A sugestão é substituir a palavra estimular por garantir o acesso à educação infantil, né? E aí, 1.18, substituir essa expressão dentro de suas possibilidades orçamentárias, econômica e financeira por garantir o atendimento, né? E 2.2, reduzir em 100%, aí que começa, né? É outra coisa que não dá continuidade aqui, não tem coerência. Então, a sugestão é que passe a ter a seguinte redação: reduzir em 100% a distorção e dar adiano com qualidade na aprendizagem. 12.2, melhorar a alimentação. Então, a sugestão é melhorar, substituir por garantir a alimentação adequada. 2.14, buscar junto ao Estado e à União recursos para o município de adquirir veículo. Então, buscar junto à União, o Estado e a União, recursos para o município. Então, aqui, antes do ovo, acrescentar a palavra para. E aqui, adquirir pela palavra adquirir. E aí, no 2.15, também acrescentar a palavra para, né? E adquirirá por adquirir. O 3.2, né? Promover a educação inclusiva. Substituir, né? Promover por garantir a educação inclusiva, né? E aqui de 0 a 17 por 0 a 14 anos, que o município atende, né, só até o ensino fundamental. E é 3.4, fomentar a capacitação. Então, por garantir a formação. 3.6, promover o atendimento, por realizar o atendimento, que aos estudantes que tenham empecilho, aos estudantes que tenham transtorno. E a 3.8, a equipe técnica entende que essa estratégia deve ser suprimida, uma vez que as matrículas para os alunos dessa modalidade são garantidos em lei. Então, que diz assim, até 2017, as matrículas tiveram com formação escolar mais atualizado na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fim lucrativo, convencionado pelo Executivo,
com atuação exclusiva na modalidade nos termos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Então, a equipe técnica entendeu que essa estratégia pode ser excluída. E aqui, incentivar a capacitação, né, por capacitar os profissionais da educação, né? Aqui está incentivar a capacitação dos professores da educação e equipe pedagógica. Aqui já inclui capacitar os profissionais de educação das unidades, bem como a equipe pedagógica e assessor pedagógico. E aí a 3.20, substituir a palavra apoiar por implantar. E a 4.1, né, substituir o texto, que passaria a ter a seguinte redação: estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias envolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores, com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 5.5, substituir possibilitar por garantir. 5.9, substituir promover com incentivo da União e Estado, com a palavra garantir educação em tempo integral. 6.13, tá, assegurar para que as escolas que apresente, aí aqui seria incluir na expressão, assegurar apoio financeiro e pedagógico, né? Porque está assegurar, não está dizendo o quê? Aqui está dizendo assegurar o quê? Apoio financeiro e pedagógico. E aqui substituir, né, a expressão dentro das possibilidades por articular. E aqui substituir essa mesma expressão por garantir. E aqui proporcionar após a aprovação deste plano o atendimento das especificidades da EJA. Substituir por proporcionar durante a vigência deste plano, né? Que após a aprovação seria imediata, que seria, né, ao longo da vigência do plano. 9.1, substituir fomentar por buscar. 10.6, né? Então, substituir aqui, tirar a expressão dentro da possibilidade, né? E ficar assegurar a formação continuada específica dos professores. Então, suprimir essa parte aqui e substitui capacitação por formação. 10.8, também substituir capacitação por formação e tirar a expressão dentro da possibilidade. 10.9, substituir capacitação por formação e excluir a expressão dentro da possibilidade. Aqui também excluir essa expressão e colocar, né, oferecer curso de formação continuada, né? E aqui na meta 12, substituir o texto que diz assim: implantar no município plano de carreira para o funcionário do magistério das redes públicas de educação, observados os critérios estabelecidos na Lei 11.738/2008, com a implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho, desde que haja viabilidade técnica, orçamentária e financeira com participação do Estado da União. Aqui dá a entender de que os profissionais de educação não cumprem a jornada, então vai começar a implantar a obrigação do cumprimento gradual da jornada. Então, nós sabemos que isso não é verdade, porque, né, todo mundo cumpre a sua jornada. Então, seria substituir esse texto por valorizar os profissionais do magistério da rede municipal de ensino de forma a equiparar seu rendimento ao dos profissionais da rede estadual de ensino até o 6º ano de vigência deste plano. Aqui está PNE, seria PME, também precisa fazer uma correção aqui, né? Durante a vigência deste plano municipal de educação, que ficou PME, né? Agora 12.1, implantar no município plano de carreira para os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observar os critérios estabelecidos na Lei 11.738, né? Você viu que a mesma coisa que está lá na meta está aqui na estratégia, né? Então aqui deixaria só aqui até 2008 e, né, suprimir essa parte aqui, com a implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho, desde que haja viabilidade técnica, orçamentária e financeira, com a participação do Estado da União. Então, né, os profissionais, aqui está dizendo que os profissionais de educação iriam cumprir gradual a sua jornada se houver possibilidade técnica, orçamentária e financeira e houver também a participação do Estado e da União. E a 14.5, né? Então vamos substituir aqui
e esse texto por esse aqui, né? Desse, assim, nas unidades escolares onde houver direção própria, o processo de escolha do diretor deverá ocorrer de acordo com a Lei 529 de 2012, que trata de gestão democrática. A unidade que não tiver número mínimo de alunos suficiente para a eleição também não poderá ter diretor indicado, devendo ficar vinculado à Secretaria Municipal de Educação ou tornar a extensão de outra escola que tem direção própria, né? Então, porque aqui está dizendo que a unidade que não tiver número de alunos suficiente para a eleição poderá ter diretor indicado. Então, aqui a sugestão é, se vai ter diretor, tem eleição, né? E não, vamos colocar aqui, a escola acima de 150 alunos vai ter eleição, se estiver abaixo, a SEMEC vai indicar o diretor. Então, a sugestão é que, se vai ter diretor, tem eleição. Se não tem eleição, não deve ter o diretor, fica vinculado à SEMEC ou como extensão de outra escola. Então, né, essa aqui é a primeira parte, né, que a gente viu aqui da sugestão para ser encaminhado para o Executivo Municipal. Então, a sugestão é que encaminhe um ofício, né, com essa sugestão para ser analisado pelo o jurídico, né, da Prefeitura, e para que possa então fazer a correção dessas inconsistências aí do Plano Municipal de Educação, e a partir daí a gente continuar os trabalhos fazendo então aí a avaliação e o monitoramento do Plano Municipal de Educação. Então, eu agradeço aqui a atenção e a participação de todos, que é muito importante, né, a participação de todos. E por enquanto, meu muito obrigado, e assim todos os dias a gente vai estar estudando e vendo, né, quais são as inconsistências que existem que precisam ser corrigidas. Aí aqui eu coloquei aqui quais são, né, as atribuições do articulador, que consta na portaria, e depois nós temos aqui também a equipe técnica, que é quem vai fazer o monitoramento, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação. Então, quem vai fazer esse trabalho não é o articulador. O articulador, né, vai organizar a questão do sistema, da alimentação. Inclusive, nós já estou aqui contando com a colaboração da Silvani, para a gente alimentando o sistema do CIMEC, alimentando o sistema do Conviva, e a gente vai estar aí estudando e vendo como que nós fazemos para fazer o monitoramento, para que a gente construa o texto base para organizar a Conferência Municipal de Educação, né, para fazer a avaliação. Então, olha só quantas pessoas aqui compõem a equipe técnica de monitoramento. E aqui vem falando, né, quais são as atribuições dessa equipe técnica. Então, vocês podem pegar aí a portaria 238 e fazer o estudo. Então, aqui nessa portaria, nós temos aqui a equipe técnica, né, de monitoramento, nós temos aqui o articulador e nós temos a comissão coordenadora. Então, são três grupos, né, que tem aqui, que vão fazer o trabalho: a comissão coordenadora, o articulador e a equipe técnica, né? Então, assim, é preciso que todos leiam aqui o decreto para entender, ver em que parte você está e qual é a função de cada um, ok? Uma boa tarde e obrigado a todos.